Oi pessoal, me chamo Lara e no boletim de hoje nós vamos explicar um pouco sobre o que é o Simples Nacional. Antes de falar diretamente sobre o Simples, é preciso entender o que é um regime de tributação. O regime de tributação é um sistema que vai estabelecer a cobrança de impostos de cada empresa, ou cada CNPJ, de acordo com o montante da arrecadação. E vai depender de pontos como o porte da empresa, o seu faturamento e a atividade exercida. No Brasil, há 3 tipos de regime tributário: o lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. Outro ponto importante é conhecer os impostos. São eles o IRPJ, o CSLL, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre cada imposto. O IRPJ é o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica. É um imposto sobre o rendimento das empresas, recolhido pela Receita Federal e cobrado para todas as pessoas jurídicas. O CSLL, ou Contribuição Social sobre Lucro Líquido, representa uma contribuição social e acompanha o sistema tributário estabelecido para o recolhimento do IRPJ. O PIS é o Programa de Integração Social. Essa é uma contribuição federal que tem o objetivo de arrecadar a verba necessária para o pagamento do abono, do seguro-desemprego e a participação na receita dos órgãos e entidades. O COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Também é uma contribuição federal com o objetivo de financiar a Seguridade Social. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Esse é um imposto de competência dos estados que irá incidir sobre as operações relativas à circulação de mercadorias. Ou seja, empresas que realizam transações comerciais e que têm uma operação de circulação de mercadorias estarão submetidas ao ICMS. Lembrando que, por ser um imposto estadual, a alíquota vai variar de acordo com o estado. O ISS é o Imposto sobre Serviços. Essa é uma contribuição que empresas que prestam serviços de qualquer natureza realizam. Por ser um imposto municipal, a alíquota varia para cada município. Agora que você conheceu os impostos, vamos falar sobre o Simples Nacional. O Simples é um regime tributário instituído pela Lei Complementar 123, de dezembro de 2006. Sua finalidade é simplificar o pagamento de tributos por microempresas e empresas de pequeno porte. As alíquotas variam de 4% a 22,90%, divididas em 5 anexos. Mais para frente eu vou dar uma explicada sobre cada anexo. Para empresas com faturamento até 4,8 milhões de reais, a escolha do Simples costuma ser a opção mais adequada, mas é preciso estudar um pouco sobre o faturamento, o número de colaboradores e outras informações para saber qual será o melhor para a sua empresa. Nesse regime, o tributo é pago por meio da aplicação de uma alíquota sobre o faturamento do mês. Uma das vantagens é a diminuição das obrigações acessórias. Diversos impostos são recolhidos em uma única guia, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, ou DAS. Como eu disse antes, há 5 anexos que você pode ser enquadrado. É por essas tabelas que você irá fazer o cálculo para saber a alíquota efetiva. Eu vou explicar sobre cada um deles. O anexo 1 é para setores de comércio no geral. O anexo 2 é para setores industriais em geral, independente do produto que seja produzido. Os últimos 3 anexos são para prestadores de serviço, porém com algumas diferenças. O anexo 3 é específico para serviços de instalação, agências de viagem, escritórios de contabilidade, entre outros. O anexo 4 é específico para serviços de limpeza, vigilâncias, construção de imóveis, serviços advocatícios e obras. Já o anexo 5 é específico para serviços de jornalismo, auditoria, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros. Digamos que você já escolheu o Simples, já sabe qual anexo você irá tributar. Qual cálculo preciso fazer para chegar no imposto mensal? Primeiro você precisa saber seu lucro nos últimos 12 meses. Chamamos de Receita Bruta Total dos últimos 12 meses, ou RBT 12. O segundo passo é você descobrir em qual faixa você está no anexo e pegar a alíquota na tabela. Nessa mesma faixa terá uma parcela a deduzir, que também é importante. Após você ter essas 3 informações, o cálculo
é a receita bruta total vezes a alíquota menos a parcela a deduzir. No final, esse resultado será dividido pela receita bruta total. Mas muitos não devem saber como que a gente pode achar essa receita bruta total. Então, eu vou ensinar aqui para vocês na prática como que a gente pode fazer. Primeiro, vocês vão entrar no Google e vão digitar Simples Nacional. Aqui no site da Receita Federal, em Simples Nacional, vamos clicar. E aqui a gente vai estar no site do Simples. Vamos em Simples Serviços. Aqui vai ter todos os serviços do Simples. Nós vamos em Cálculo e Declaração. Aqui em PGDAS D e DFIS, a partir de 2018, vai ter a opção com código de acesso e a opção com certificado digital. Você pode entrar com qualquer um dos dois, caso você tenha. No meu caso, eu vou entrar no certificado digital para usar a procuração eletrônica. A gente está no site do ECAC, então eu vou entrar com gov.br. Aqui nessa página eu vou selecionar seu certificado digital. Vou selecionar o certificado. Aqui nessa página, nós podemos ver lá em cima que ainda não está o cliente. Então, nós vamos em Alterar perfil de acesso. Em Procurador de Pessoa Jurídica, CNPJ, nós vamos digitar o CNPJ do cliente. Vamos clicar em Alterar. Agora, nós podemos ver lá em cima que já alterou para o perfil do cliente. Quando você alterar, vai estar nessa página agora, tá? Vocês vão clicar em Simples Nacional. E aí nós vamos em Cálculo e Declaração Simples Nacional, PGDAS D e DFIS 2018. Essa é a página aqui onde você vai ver a declaração, onde você vai transmitir, tá? Então nós vamos ali em Declaração Mensal, Consultar Declarações. Aqui vai ter todas as declarações que já foram transmitidas. E ali a gente pode pesquisar também por ano, tá? Caso você queira um ano anterior. Aqui nós estamos querendo essa 3 de 2022, tá? Que é o período de apuração do mês 3. Então, aqui nós vamos aqui em declaração, no período de apuração 3, que é a última que foi feita. Vamos salvar. Agora, nós vamos abrir o arquivo. Esse aqui é a declaração. Podemos ver que o período de apuração está do mês 3. O cliente, tudo certo. Nós vamos descer um pouquinho aqui em receitas brutas anteriores, tá? Aqui vai mostrar tanto do mercado interno quanto do mercado externo. E aqui ele vai separar por mês cada receita. Então, nós temos do mês 2, 34 mil. Nós temos do mês 1, 50 mil. Do mês 12 de 2021, 45 mil. Então, é só você ir somando. Lembrando que também dá para você saber a receita total ali em discriminativo de receitas, em cima, o 2.1. Ali ele vai mostrar em receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao PA. Que ali ele já vai dar o total certinho, separado do mercado interno e do mercado externo. Se tiver o mercado interno e o mercado externo, ali em total também vai mostrar a soma dos dois. Agora eu vou dar um exemplo para ficar mais claro o cálculo, tá? Digamos que a empresa seja uma empresa de comércio, um comércio de tinta ou algo assim. Então, nós já vimos que o anexo 1 é o anexo para comércio. Então, nós vamos usar ele. Eu já consegui descobrir que a receita bruta total, na declaração, está falando que é 400 mil reais. Na tabela do anexo 1, esse 400 mil reais está na faixa 3. Na faixa 3, a alíquota é de 9,50%. E nessa mesma faixa, a parcela a deduzir é de R$ 13.860. Então, como vai ficar esse cálculo? Nós vamos pegar os 400 mil reais, que é da receita bruta total, vezes a alíquota, que é 9,50%, que vai dar R$ 38 mil reais. Nós vamos pegar esse R$ 38 mil reais, subtrair a parcela a deduzir,
de R$ 13.860. Então, nós vamos ter o valor de R$ 24.140. Nós vamos pegar esse resultado, dividir pela receita bruta total. Então, vai ser R$ 24.140 dividido por R$ 400 mil, que vai dar 0,603. Agora, nós vamos pegar esse 0,603, vamos fazer vezes 100 para converter para porcentagem, que vai dar 6,03%. Então, agora, com esse cálculo da receita bruta total, nós sabemos que 6,03% é a alíquota efetiva. Então, o que nós vamos fazer agora? Digamos que, nesse mesmo exemplo, a empresa teve um faturamento no mês de R$ 20 mil, e nós sabemos que a alíquota efetiva é de 6,03%. Então, nós vamos pegar esses R$ 20 mil, fazer vezes os 6,03%, que vai dar R$ 1.206. Então, esse R$ 1.206 é o valor da guia DAS que o cliente vai ter que pagar no mês de imposto. Então, agora eu vou ensinar para vocês como que eu faço a apuração e como que eu vejo o demonstrativo, tá? Eu estou fazendo aqui pelo sistema Questor. Você não precisa usar um sistema para fazer. Você pode fazer o cálculo na mão mesmo, que vai dar o resultado do mesmo jeito. Como vocês podem ver ali embaixo, já selecionei o cliente, a empresa do cliente. E em período, nós podemos ver que está no período de abril. E nós estamos no período de maio. Por que isso? O DAS é feito pelo mês anterior, tá? Então, se nós estamos no mês de maio, nós temos que fazer o DAS do mês de abril. E é sempre no mês anterior. Por isso, o período selecionado é o período de abril. Então, agora, eu vou ensinar para vocês como que faz as importações. Nós vamos ali em áreas de trabalho, em importações. Nessa parte que nós podemos fazer todas as importações de todas as notas, tá? Então, nós temos a CFE, que são os cupons fiscais, ou SAT, como alguns chamam. Nós temos a CTE, que são as notas de transporte. E aqui em notas, nós temos a NFE, que são as notas de entrada e saída. E nós temos as notas fiscais de serviço, NFSE, tá? Lembrando que as notas de entrada, elas não interferem o imposto, tá? Só as notas de saída. Então, nós vamos entrar aqui primeiro na NFE. A gente vai selecionar o período, no caso é o mês de abril. Em movimento, eu costumo deixar ambos, porque eu importo as duas notas para deixar no sistema. Em tratamentos de erros, eu deixo não permitir erros. Processamento, eu coloco importar somente não importadas, tá? Porque se eu for importar algum arquivo que ele já está no sistema, não vai ter o risco de ele importar duplicado, tá? Validar emitente eu deixo que sim, é importante para não importar uma nota que não é do cliente. E essas outras configurações eu deixo não. Importar PIS e COFINS eu deixo o arquivo XML, porque as notas são em XML. E importar valor do IPI e o valor da ST eu deixo outras. Em tipo do local eu deixo vários arquivos, porque são vários XMLs. E aí aqui em nome da pasta você vai escolher qual a pasta que você deixou as notas. E aí você dá ali um próximo. Ele vai importar. E aqui, se tiver algum erro, ele vai dizer se tem erro. E nós podemos descer aqui embaixo, vai mostrar que teve registro de saída. Se tiver alguma nota de entrada, ele vai falar que tem as notas de entrada. Se tiver alguma cancelada, ele vai falar também que tem cancelada. E se der algum erro e ele não importar, também vai avisar. Então, nós vamos apertar ali em concluir. Já importamos as notas de saída. Tá, agora nós vamos importar as notas de entrada. São as mesmas configurações, os mesmos parâmetros. Eu costumo importar separado, mas não tem problema se você importar junto também. Até porque lá tá escrito que são os ambos, né? Então a gente pode ver que já importou. E ali ele colocou que foi registro de nota fiscal de entrada. Agora nós vamos em CFE para importar a SAT. No caso dessa empresa também teve cupom. Então aqui nós vamos selecionar a empresa, colocar novamente a data, não permitir erros, importar somente não importadas, validar emitente, importar observações eu coloco que sim, e a mesma coisa dos outros, tá? Arquivo XML e vários arquivos. Você seleciona a pasta e vai em executar, na setinha verdinha, no caso desse sistema. Então ele está lendo aqui o XML, importando, e foi importado.
No caso da SAT, também vai dizer se tiver alguma inconsistência, se tiver algum erro, se alguma coisa for cancelada. Então, nós vemos lá embaixo que teve integração concluída, então deu tudo certo. Então, agora nós importamos as notas, já estão todas no sistema. Então, agora nós vamos fazer a apuração, tá? Então, a gente vai em áreas de trabalho, Simples Nacional. Só nessa parte você consegue fazer tudo, tá? Desde transmitir pelo serviço simples em declarações, ver o demonstrativo, fazer a apuração, tudo, tá? Então, nós vamos aqui em apuração, vou selecionar o período e vou clicar ali e vou selecionar o apurar. Aí, de novo, vou executar, que é a setinha verde. Então, ele vai começar a apurar esse período. E ali embaixo nós podemos ver que deu tudo certo, fez a apuração. Aqui também vai avisar se der algum erro. Se tiver acontecido alguma coisa, você precisar mudar a nota, alguma nota cancelada foi importada, você aperta ali em limpar, tá? E aí você dá o executar, que aí ele vai limpar essa apuração, depois você apura de novo nesse mesmo caminho, tá? Sempre tem que limpar antes de apurar novamente. Agora nós vamos em demonstrativos, Simples Nacional. Já vai estar o período selecionado, a competência, tudo. E eu coloco sempre exibir detalhamento. Vai estar o CNPJ e a gente dá o executar ali nas setinhas verde. Carregou. Aqui ele vai mostrar de todos os meses anteriores. Então, se tiver um valor extremamente alto dos outros meses, você vai conseguir perceber. Aí, no sistema, ele já vai mostrar a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Então, por isso, no sistema é até mais fácil você enxergar. Ele vai ter também o período de apuração, que é o total das notas desse mês. E ele vai mostrar também a receita do mercado externo, que no caso não tem, né? Porque ele não exporta. E por essa tabela aqui, ó, essa empresa ela é do comércio, tá? Então, nós podemos ver que ela é da faixa 3. A porcentagem é 9,50%. E o valor a deduzir é 13.860. Inclusive, foi o exemplo que a gente deu, tá? Tanto que se a gente for fazer as contas aqui, ó, para ver qual que é a porcentagem, fazer o 479.936,02, que é a receita bruta total. Nós vamos ali na faixa 3. Nós vamos fazer vezes 9,50%, que vai dar 45.593,92 centavos. Agora, nós vamos fazer menos a parcela a deduzir, né? Que é R$ 13.860, que vai dar 31.733. Só que agora nós temos que dividir novamente pela receita bruta total. Tá? A gente vai dividir agora pelos 479 mil. Fazemos vezes 100 para converter em porcentagem. Então, nós vemos que deu 6,61, tá? Se a gente descer aqui embaixo, em cálculo simples, ele vai mostrar separado, tá? Então, nós vemos ali, ó, 6,61, bateu, o sistema bateu, e ele já separou qual que são os produtos sem substituição tributária. Ele também separou aqui, ó, os produtos que são com substituição tributária e ICMS. E é uma porcentagem diferente, como a gente pode ver, né? 4,40%. Como que a gente pode descobrir qual que é a porcentagem certa? Nós vamos pegar a alíquota ali de cima de 6,61%, tá? Nós vamos na tabela do anexo 1 novamente. Nós vemos que tem uma tabelinha embaixo separada, que vai separar cada imposto. Então, nós vamos na faixa 3, ali no ICMS, tá? Que é o que tem substituição tributária. Nós vamos tirar esses 33,50%. Então, a gente faz a 6,61% menos 33,50%, que vai dar 4,39, 4,40. Foi exatamente o que deu aqui. O sistema calculou. Então, aqui ele já faz o cálculo, né? De 8.281. Se vocês quiserem abrir aqui em ações, o sistema vai mostrar como que ele calculou, tá? Ele vai colocar a alíquota, o valor a deduzir, a alíquota efetiva, tudo ele vai separar aqui, ele vai separar até o valor dos impostos. Aqui com substituição tributária a gente pode ver também, ó. Agora a gente vai fazer o cálculo para ver se tá certinho, ó. A gente vai fazer 8.281,51 vezes 6,61% e deu
o resultado certo ali, né? Às vezes dá uns centavos, uns reais de diferença, mas não tem problema. Só se for uma diferença maior, aí tem que conferir o porquê que tá dando essa diferença. Então, a gente vai fazer o de baixo do ICMS, 62 mil vezes os 4,40%, que deu também o valor certo, ó. Não deu exato, mas deu uns quebrados. Então, ele calculou já o valor total, tá? Ele somou os dois, que deu os 3.290. Então, agora eu vou ensinar para vocês como que vocês já vão fazer para transmitir, tá? A gente já alterou para o perfil de acesso, né? Em vez de a gente consultar declarações, nós vamos em declarar, retificar. Nós vamos colocar aqui o período, né? Que é o 4, abril de 2022. Em receitas no mercado interno, nós vamos colocar a receita que ele teve no mês. Então, nós vemos aqui, ó, em período de apuração, que são esses 70 mil. Em receitas no mercado externo, nós vemos que não teve. Então, como não teve, deixa zerado ali, que não vai ter nada. Em atividades econômicas, tem que prestar bastante atenção, tá? Porque aqui você vai colocar qual que é a atividade. No caso dessa empresa, é uma empresa de venda de mercadoria, certo? Tanto que a gente pode ver ali, ó, revenda de mercadoria com substituição tributária. Então, nós vamos em revenda de mercadoria, exceto para o exterior, porque ele não vende para o exterior. E nós vamos selecionar o sem substituição e com substituição. No caso, se for anexo 2, nós vamos aqui em venda de mercadorias industrializadas. Se for anexo 3, 4 e 5, nós vamos em prestação de serviço, tá? Então, você vai colocar de acordo com a empresa que você está fazendo. Aqui, como tem com substituição e sem substituição, você tem que dividir o valor ali também, tá? Então, nós vamos colocar os 8 mil de revenda de mercadoria sem substituição. Os outros ali a gente deixa zerado. E a gente vai colocar os 62 mil ali com substituição. Aqui, como nós vemos ali no próprio sistema, mostrou que teve substituição tributária no ICMS. Então, nós vamos em ICMS e vamos selecionar a substituição tributária, tá? Tem várias opções, isenção, tudo, mas nesse caso aqui nós vamos colocar substituição tributária. Nós vamos em calcular e aqui ele já vai separar cada imposto, né? Nós podemos ver o RPJ, CSLL, COFINS, o PIS, o INSS, ICMS. No caso aqui não é uma empresa de serviço, então não teve o ISS. E nós vemos que o valor bateu, ó. 3.290, 3.290. Então, bateu, a gente pode transmitir aqui. Aqui ele vai falar que a declaração já foi transmitida, você pode gerar o DAS por aqui, ó. Clicou, ele vai mostrar novamente, tá? Separado, cada imposto. Se tiver alguma multa ou alguns juros, vai mostrar aqui também, tá? No caso de algum atraso, não pagou no dia 20, você pode consolidar para outra data, tá? Que aí você vai conseguir pagar. Só que aí vai aparecer aí que vai ter uma multa, alguma coisa assim, tá? Então aí ele vai mostrar tudo certinho. Para gerar o arquivinho, a gente vai em gerar DAS. E eu costumo em consultar declarações, descer, tá? A gente vê que já teve o período de apuração ali do mês 4, antes só tinha o mês 3. O último, nós vamos em declaração original e em declaração. Eu costumo baixar ele também, tá? E aí envia para o cliente os dois arquivos. Se não tiver o DAS, você pode mandar o recibo, ou se quiser mandar o recibo também não tem problema. Vai da sua escolha, mandar os 3 ou não. Aqui também ele vai mostrar se foi pago, tá? A hora de emissão, se foi gerado o DAS mais de uma vez, a hora que você transmitiu. Vai mostrar tudo, tá? Nessa parte. Então, nós podemos ver o arquivinho DAS, que vai ser por essa guia que ele vai conseguir pagar o imposto, que vai ter o valor do documento. E no próprio documento, ele vai separar cada imposto, tá? E vai ter o código de barras no final, para ele já pagar direto essa guia. Nós vamos abrir aqui a declaração, que vai mostrar ó, o período do mês 4. Se nós formos ali em receitas brutas, nós podemos ver que já está considerando do mês 3, tá? Então, no mês 4, se a gente descer um pouquinho aqui, ó, em receita bruta desse mês, já vai aparecer os 70 mil e já vai falar também
o valor total do débito desse mês, de 3 mil. Então, é assim que a gente transmite de uma empresa que teve movimento, tá? Para vocês verem como funciona o cálculo de cada imposto que compõe o DAS, eu vou mostrar aqui para vocês no exemplo. Então, nós vamos usar uma empresa aqui que teve o imposto de R$ 2.615. Então, nós vamos abrir aqui a tabela. No caso aqui é o anexo 3, porque é uma empresa de serviço, tá? E aí ele já está separando a porcentagem de cada imposto. Então, vamos abrir aqui primeiro a calculadora. Vamos fazer primeiro do IRPJ. Então, nós vamos fazer 2.615, que é o valor total, tá? Vamos fazer menos 4%. Que nós vimos ali, ó, que se você arredondar, vai dar certinho 104,62. Agora vamos para o CSLL, a contribuição social. Vamos fazer o valor total do imposto menos 3,50%, que vai dar 91,54 ali arredondando. Agora nós vamos fazer do COFINS, tá? Que é aqui na segunda faixa, vamos fazer o valor total menos os 14,05%. Então, deu 367, bateu certinho. Agora, vamos fazer do PIS. O PIS ali é o valor total, menos 3,05%. 79,77, deu certinho. Agora, vamos fazer o INSS, que é o valor total, menos... Aqui a gente vai fazer menos o CPP, tá? Que aqui na tabela é o CPP. Que é os 43,40%. Bateu certinho. No caso dessa empresa, como é uma empresa de serviço, vai ter o ISS. Se fosse uma empresa de comércio, não teria o ISS, mas sim o ICMS. Então, no caso, se tiver esse ICMS, nós vamos tirar dessa tabelinha que tem no primeiro anexo. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma empresa que não teve receita nesse mês, tá? Ela não teve faturamento nenhum, então o DAS vai ser zerado. Porque se não teve faturamento no mês, não vai ter DAS. Vai ser zerado, você não vai ter que pagar imposto. Então, nós vamos aqui naquela página do Simples. Nós vamos ter aqui a opção de código de acesso, certificado digital. Nesse caso, eu vou usar o código de acesso para mostrar como é. Então, aqui a gente vai selecionar, a gente vai digitar o CNPJ, o CPF e o código de acesso. Nós vamos colocar esse caracteres que também aparece, tá? Colocou as informações, aperta em continuar. Agora a gente já viu que abriu aqui, nem entrou no ECAC, né? No caso de código de acesso, ele não vai entrar no ECAC. Então nós vamos em declarar retificar, coloca o período, que é o mês 4. Em receita no mercado interno, nós colocamos zerado, porque não teve receita, tá? E mercado externo também deixa zerado. Ele já vai pular direto para essa parte de valores fixos, que é caso tenha um valor fixo, você coloca aí, tá? Mas nesse caso aqui não tem, então deixa zerado. Ele já vai pular direto também para o resumo da declaração, vai estar tudo zerado porque não teve receita, né? Então, como eu disse, se não tem receita, você não vai ter que pagar imposto nenhum. Então, o total ali tá zerado, transmite. Você pode tentar gerar o DAS, mas não vai dar, porque não tem DAS, não vai ter a guia para pagar. Então, ele vai dar ali, ó, não é possível gerar o DAS. Então, nós vamos ali em consultar declarações. Eu costumo salvar a declaração e o recibo, tá? Eu mando os dois, costumo enviar os dois. Então, nós podemos abrir aqui o recibo, que ele vai ter algumas informações da transmissão. E aí também vai ter a receita bruta, as informações que precisa sobre a transmissão também. Então, é assim que faz de uma empresa que não teve nenhuma receita no mês. Em alguns casos, os produtos podem ser afetados pela substituição tributária ou a tributação monofásica. Agora eu vou explicar sobre cada um desses dois. O ICMS-ST é um regime responsável pela substituição tributária que antecipa o recolhimento do ICMS. Dessa forma, ele responsabiliza um único contribuinte pelo pagamento do imposto, geralmente o próprio fabricante do produto. Então, eu vou mostrar para vocês como que calcula essa substituição tributária. A alíquota efetiva, nós já sabemos naquele exemplo, que é 6,03%, e a faixa é a terceira faixa. O ICMS, nós vimos também lá na tabela, que é 33,50%.
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a alíquota efetiva, subtrair o ICMS. Então, 6,03 menos 33,50%, que vai dar 4,01%. Então, o imposto pelo ICMS com substituição tributária é 4,01%. A tributação monofásica consiste em um regime diferenciado de tributação do PIS e COFINS, onde o recolhimento de tributos é feito na fase inicial da cadeia produtiva, ou seja, o recolhimento é feito pela indústria ou do importador responsável pelo produto. Agora, como que nós vamos calcular se o produto for uma tributação monofásica? Então, o cálculo é o seguinte, nós vamos pegar a alíquota efetiva de 6,03 naquele exemplo. Nós sabemos que é da faixa 3, só que dessa vez, em vez de nós pegarmos o ICMS, nós vamos pegar o PIS e o COFINS. Então, o PIS, nós sabemos que na faixa 3 é 2,76% e o COFINS é 12,74%. Então, nós vamos pegar a alíquota efetiva e vamos subtrair o PIS. Vai dar 5,86%. Esse valor nós vamos subtrair o COFINS, que vai dar 5,11%. Então, o imposto de revenda de mercadoria com tributação monofásica não vai ser 6,03%, e sim 5,11%. Mas e se a empresa ainda não tem os 12 meses? Como que eu vou saber a receita bruta total para fazer o cálculo? Nesse caso, vai ser usada a receita bruta proporcionalizada. Então, tem dois casos. Quando a empresa está no primeiro mês de atividade, que aí nós vamos pegar o valor da receita daquele primeiro mês e vamos multiplicar por 12. Esse valor a gente vai usar como receita bruta total dos últimos 12 meses. Agora tem outro caso, que é quando a empresa tem menos de 12 meses, mas ela não está no primeiro mês ainda da atividade dela. Então, nós vamos considerar a média de faturamento de cada mês e multiplicar por 12. Como que vai ser esse cálculo? Nós vamos pegar as receitas acumuladas, dividir pelo número de meses corridos, fazer vezes 12 meses, que vai dar o valor da receita total, que vai ser usada como receita bruta total dos últimos 12 meses.